Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, segunda-feira, Brasileirão 2019, 33ª rodada. Segunda-feira com 2 jogos, tivemos o empate no Rio de Janeiro, em São Januário, entre Vasco da Gama e Goiás, 1-1. E o segundo jogo que tivemos nesta segunda-feira, que começou meia hora depois, foi o jogo entre Cruzeiro e Avaí. E é esse jogo que a gente vai falar rápido. Vamos falar rápido para o torcedor do Cruzeiro não sofrer. O torcedor do Avaí, infelizmente, com o resultado que aconteceu, matematicamente está rebaixado. Porém, o Cruzeiro caminha a passos largos para o rebaixamento. Mas menos pior para o Cruzeiro, que tem times tão ruins ou piores do que o Cruzeiro, caso do Fluminense e Botafogo principalmente. Então vamos lá, meu amigo torcedor cruzeirense, meu amigo torcedor do Avaí. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Placar do jogo: 0-0. O Cruzeiro empatou em 0-0 com o Avaí, o último colocado do Campeonato Brasileiro. Já estava rebaixado. Esse negócio de matemática, porra, é chato. Mas matematicamente ainda tinha chance se ganhasse do Cruzeiro. Arrego. Contra o rebaixado Avaí. Time muito fraco do Avaí, como é o da Chapecoense. Muito limitado também do CSA. Como é fraco do Botafogo. Como é fraco o do Fluminense. Como é fraco o do Cruzeiro. Só que eu sempre achei o time do Cruzeiro melhor do que esses times. E pra mim é melhor. Pra mim é. Sempre achei não. Pra mim o Cruzeiro é melhor do que Fluminense, Botafogo, Ceará, Fortaleza. Sempre achei isso. Hoje já não acho tanto assim. O Fortaleza, o Cruzeiro não é mais forte que o Cruzeiro não é mais forte que o Fortaleza. O Fortaleza já está em outro patamar. O Vasco também já está em outro patamar. Goiás já está em outro patamar. O patamar do Cruzeiro, por tudo que a diretoria fez e por tudo que esses jogadores, muitos desses jogadores que estão lá no Cruzeiro fizeram, esse é o lugar do Cruzeiro. Eu disse aqui, se tem um time que merece o rebaixamento, esse time é o Cruzeiro, por causa dos jogadores e da sua diretoria. A torcida não, mas a diretoria e esses jogadores, alguns desses jogadores, merecem estar passando o que eles estão passando. E o Cruzeiro empatou. Mas vamos lá, meu amigo torcedor cruzeirense, que eu não vou aumentar esse vídeo. Como é que você quer, meu amigo torcedor cruzeirense, que o Cruzeiro se livre do rebaixamento, colocando mais de 40 bolas dentro da área, bicando para dentro da área para tentar um gol de cabeça? O Avaí tem 2 zagueiros altos pra cacete, coloca o time todo atrás com um só na frente. O Avaí foi para não perder. Ataque contra a defesa, mais posse de bola. Só que o Cruzeiro, a maneira de ataque do Cruzeiro é bola alçada dentro da área. E o Avaí tinha 2 jogadores altos dentro da área. O que o Avaí fez? Fechou no meio e deu as laterais para o Cruzeiro. Para o Cruzeiro lançar dentro da área. Os lançamentos do Cruzeiro para dentro da área eram permitidos pelo Avaí. Era isso que o Avaí queria. Por quê? Porque na bola aérea ia conseguir ganhar. E ganhou todas. Quantas defesas difíceis o goleiro do Avaí fez? Qual foi a bola difícil que o Cruzeiro conseguiu fazer com a bola lançada dentro da área? Uma do Thiago Neves, no finalzinho do segundo tempo. Porra, como é que você quer se livrar do rebaixamento desta maneira? Pô, não tinha uma outra maneira? O senhor Abel não tinha uma outra maneira? Pô,
É todo mundo a lá Mano Menezes, a lá Felipão, pega a bola, bum, bica para dentro da área. Não tem uma criatividade, uma tabela, fazer uma outra maneira de entrar um drible. Não. Mas pega a bola, o Avaí, fiquei atrás, dei a lateral pro time. Vamos ver se ele cruza dentro da área. Ah, o Cruzeiro fez isso. Vai, bum, bum, bum. E muitas vezes nem cruzava, bicava. Vê o que acontecia. Aí o Sassá disputava, depois que o Fred entrou, disputava, todo mundo tentando lá. Porra, isso é futebol? Isso é esquema? Pô, meu amigo torcedor cruzeirense. Não dá, irmão. Não dá. Tem que ser realista. O time do Cruzeiro, infelizmente, e eu falei aqui, o jogo do Cruzeiro contra o Avaí é o fiel da balança. Para mim era 3 pontos certos. E era o momento do Cruzeiro dar uma respirada, porque ele ia empurrar Fluminense, Ceará e Botafogo. Sabe o que acontece agora? Na minha visão, o time do Cruzeiro ficou muito mais candidato ao rebaixamento do que era. Eu sinceramente ainda tinha dificuldade de falar, não, o Cruzeiro vai conseguir. Mas a tabela do Cruzeiro é difícil. A tabela do Cruzeiro não é fácil. O jogo mais fácil seria esse. O jogo mais fácil do Cruzeiro era esse. E ele não conseguiu ganhar em casa. Meu amigo torcedor cruzeirense, eu não queria falar isso, mas o time do Cruzeiro, infelizmente, com o seu treinador Abel e com esses jogadores mercenários que o Abel deixou jogar, porque um time sério, uma diretoria séria, que no caso não é a do Cruzeiro, uma diretoria séria, tinha afastado Thiago Neves, Edilson, Egídio, tinha afastado geral. Será que seria justo? Eu estou falando de justiça de quê? Porque esses jogadores têm que cair nas costas dele se o Cruzeiro for rebaixado. Esses jogadores, porque eles destruíram o ambiente por causa do Rogério Ceni. O Cruzeiro pode chorar e chorar muito, não ter ficado com o Rogério Ceni e ter ficado com esses jogadores. Porque esses jogadores não estão dando resposta nenhuma. Nenhuma. A diretoria escolheu, tira o Rogério Ceni e fica com os jogadores. Ah, os jogadores pediram o Abel foi. Não está adiantando nada. Então vamos ser sinceros, o time do Cruzeiro é do nível dos que já foram rebaixados. Infelizmente, você pega jogadores ali, não é. Mas o futebol apresentado, tudo que está acontecendo, qual é a superioridade do Cruzeiro em relação ao Avaí? Nenhuma, empatou em casa. Em relação ao Chapecoense, ao CSA, Fluminense, Botafogo, Ceará, que são os times que estão disputando com ele, porque o Fortaleza já tem outro patamar. Fortaleza, Goiás e Vasco, Atlético Mineiro, Fortaleza, Goiás e Vasco. Ceará, que também não tem, que o time do Ceará não é mais fraco. Para mim o time do Ceará faz um futebol muito melhor do que o do Cruzeiro. Só que perde muito gol. Se o Ceará não perdesse tantos gols do jeito que perde, já teria saído dessa zona da confusão. Só que perde muito gol. Então, Cruzeiro, Ceará, Botafogo e o Fluminense. Esses 4 times, um desses 4 vai cair. E vamos ser sinceros, o Cruzeiro hoje, com o pensamento do seu treinador, eu gosto do Abel, eu defendi o Abel no Flamengo, não pelo esquema dele, tá? Eu defendi o Abel no Flamengo da sacanagem que fizeram com o Abel lá. Que a diretora do Flamengo fez uma sacanagem com o Abel. Mas sob o esquema, eu nunca gostei. Já funcionou muito? Já funcionou. Só que hoje o parâmetro é outro. Pegou um time do Cruzeiro já envelhecido, numa situação muito complicada, onde esses jogadores que peitaram tudo não rendem, já passou do tempo. O que o Cruzeiro tinha que ter feito era uma reformulação.
Só que o Cruzeiro está devendo a Deus e o mundo, inclusive aos jogadores. Aí não tem moral para falar. Preferiu mandar o Rogério Ceni embora. E o Rogério Ceni tirou o Fortaleza da onde estava e o Fortaleza agora está livre do rebaixamento. E aí, Cruzeiro? E aí, Thiago Neves, esse jogador da diretoria? O Rogério foi embora. Olha o Fortaleza onde está. Tranquilão. Quem é que estava certo? Esse jogador, eu estou falando para você, meu amigo torcedor do Cruzeiro, quem é que estava certo? Os jogadores que ficaram lá, o Rogério Ceni. O Rogério Ceni no Fortaleza. Vai me perguntar, será que o Cruzeiro cai? Olha, há 2 rodadas atrás eu falava que não. Hoje, sinceramente, irmão, tabela do Cruzeiro não é das melhores. Tem um vídeo falando sobre rebaixamento que eu fiz, dá uma olhada lá, mas eu vou fazer um resumo dessa rodada e vou falar das chances do Cruzeiro de não cair com os jogos finais, que não é dos mais fáceis. O jogo mais fácil era esse contra o Avaí. Era esse. E o Cruzeiro jogou no ralo. O Cruzeiro jogou para ganhar? O Cruzeiro atacou. Teve mais posse de bola. Porra. Mas atacar lançando quase 50 bolas dentro da área, isso é ataque? Isso não é ataque. Isso é desespero, isso é falta de estratégia. Então, meu amigo torcedor cruzeirense, lamento informar vocês, mas vejo uma situação muito difícil. O Cruzeiro conseguiu sair da zona de rebaixamento ao Fluminense, porque empatou, mas é isso que vocês pensaram. Sei não, hein? Começa errado, termina errado. Mas tudo que a diretoria fez e esses jogadores que ficaram lá fizeram, vamos ser sinceros, meu amigo torcedor, merece. Você, torcedor do Cruzeiro, não merece. Mas a diretoria e esses jogadores, que vocês sabem quem são, todos eles merecem. É só você pegar. Expulsaram o Rogério Ceni. O Rogério Ceni voltou para o Fortaleza. Onde é que está o Fortaleza? Fortaleza já se livrou, já está lá, ó. Lá, 42 pontinhos na dele, eu acho 42, 43. Fortaleza não cai mais. Fortaleza não cai mais. E o Cruzeiro? Quem é que estava certo? Eu já tinha falado que, para mim, o certo na história era o Rogério. Cruzeiro. Ficou difícil. E o Abel falou isso. O Abel disse, o jogo da vida é contra o Avaí. Se a gente não fizer contra o Avaí, fica complicado. Ficou complicado. Muito difícil. Muito difícil. Se o Cruzeiro não for rebaixado, o Cruzeiro não vai ser rebaixado porque os outros times que estão brigando com ele não fizeram por onde. Tipo Fluminense, Botafogo e Ceará. Porque se depender da força do Cruzeiro para virar essa situação, esquece, filho. Esquece. O Cruzeiro vai ter que torcer e secar os seus rivais. O Cruzeiro não pode só pensar, eu vou fazer a minha parte, porque o Cruzeiro não consegue mais fazer a parte dele. O nível do futebol do Cruzeiro é horroroso. E o seu treinador também não ajuda, né? Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. E aguardem o resumão da rodada. Fui!